Bem, aqui na Delegacia de Polícia de Pacajus, conversar com o doutor Marcelo, delegado, que está trabalhando no caso do fato ocorrido no último domingo, onde houve um assalto em um bar aqui no bairro Aldeia Parque e 4 elementos, segundo informações, saíram atirando em via pública e atingiram uma senhora que não tinha nada a ver com a história, no caso a vítima Antônia Regina Gomes, de 36 anos. 3 foram presos após trocarem tiros com a polícia. Um menor de iniciais LFM, de 17 anos, segundo ele próprio, participou da ação e já foi até autuado, já foi preso por tráfico de droga. Temos também o Joares Cruz de Araújo e o Antônio Valdécio Lopes Silva, de 28 anos. Doutor Marcelo, como está sendo apurado o caso de envolvimento desse pessoal nesse assalto, na troca de tiros e que acabou com a pessoa vitimada? Exato. Bom dia, Leque. Bom dia, seus ouvintes. Nós já tínhamos registrado 2 assaltos ontem aqui na cidade de Pacajus. Por conta desses 2 registros, toda a polícia militar estava nas ruas no intuito de prender esses criminosos. E por volta de 18 horas, nós tivemos o registro desse assalto a um estabelecimento comercial, um bar aqui no Aldeia Parque. E como os policiais já estavam na rua no ânimo de prender os outros criminosos, ou quem sabe até os mesmos, mas do outro assalto, eles chegaram prontamente ao local e quando os criminosos viram a aproximação da polícia, quando eles já estavam fugindo do bar, eles receberam os policiais a tiros. Começaram a atirar na polícia, inclusive por pouco não acertaram o motorista da viatura. Nós temos 2 marcas de bala bem próximo ao motorista e a polícia revidou esses disparos. Houve essa intensa troca de tiros lá no local e essa dona de casa vinha passando lá no local, foi atingida por uma das balas. De concreto, nós temos que os 3 elementos foram presos em flagrante, um conseguiu fugir, eram 4 elementos. Quer dizer, o que fugiu a polícia também já identificou, já tem a identidade dele, né, doutor? Que é o proprietário do Santana. Não, o proprietário do Santana ele foi preso lá no local. É o que está preso. Está preso já, é o Valdécio. Mas tem um 4º homem, nós já temos essa identificação, nós estamos trabalhando agora para comprovar e demonstrar o que nós já sabemos oficiosamente, para que nós possamos informar o Ministério Público e conseguir a prisão desse 4º indivíduo. Os outros 3. Agora, doutor Marcelo, só interrompendo aqui um pouquinho, de todos os 3 que foram presos, 2 confirmaram a participação. Somente o Valdécio, que é uma pessoa conhecida aqui em Pacajus, e todo mundo ficou espantado quando soube da participação do Valdécio. O Valdécio alega que foi forçado a dar fuga a esses bandidos. O Valdécio tem participação, doutor, ou não tem? Olha, o depoimento do Valdécio, ele é nesse sentido, dizer que ele foi obrigado. Mas do próprio relato dele, que combina e coincide com o dos policiais militares que participaram, foram atingidos, foram recebidos a bala, essa versão dele perde credibilidade, porque ele afirma que ficou ele e outro dentro do carro, e o que estava armado, ele ficava atirando na polícia e não tinha ninguém para apontar a arma para ele, como ele tinha dito. Se estava só ele e outro, e só esse outro estava armado, não tinha como ele ter nenhuma arma apontada para a sua cabeça se a arma estava sendo utilizada para atirar nos policiais. Segundo o Major Sérgio Bezerra, conversando com o pai do menor, no caso do Leandro, ele informou também de que, não sei se está nos autos, de que no período da manhã, no domingo da manhã, o Valdécio tinha ido até a casa dele em Horizonte pegar o filho dele. Tem essa informação? Tem essa informação, nós vamos consubstanciar isso para os autos, para poder, nesses 10 dias, para poder verificar isso. Inclusive, além disso, nós já temos outra vítima de outro assalto que ele tinha feito na sexta-feira antes, e essa pessoa já foi ouvida nos autos também. Para além desse flagrante, nós conseguimos demonstrar ao Poder Judiciário e ao Ministério Público que eles já vinham cometendo outros assaltos e confirmam com o que eu já venho dizendo em outros casos aqui abordados, que é um consórcio criminoso que nós vemos entre Pacajus e Horizonte. Nesse caso, um deles morava no Horizonte, eles foram buscar no Horizonte para fazer esses golpes aqui e lá. Agora, doutor, resumindo mais uma vez, todos os 3 que foram presos, não há nenhum inocente. Não, os 3 foram presos em flagrante, receberam a polícia a bala, teve essa senhora que foi atingida por esses disparos,
mais uma morte aqui na nossa cidade a lamentar. Nesse caso, uma cidadã que não tinha nada a ver com a história. Por conta disso, foram autuados em flagrante por tentativa de roubo, agravada por uso de arma, mediante concurso de pessoa, formação de quadrilha, resistência e corrupção de menor para a prática de crime. Como é que fica a situação judicial dos três? O menor, ele foi conduzido para algum local? Está detido o menor? O menor foi apreendido em flagrante. Ontem nós não estávamos com o promotor na comarca, hoje vai ser apresentado ao promotor de justiça e nós temos convicção que, diante da gravidade, o promotor vai opinar pelo internamento desse adolescente. Os outros dois, no caso do Joares Cruz e do Valdécio, foram para a cadeia pública de Pacajus? Exato, autuados em flagrante, devidamente recolhidos à cadeia pública local, e o adolescente apreendido em flagrante e apresentado à autoridade competente, que é o promotor de justiça, para que possa ser internado em Fortaleza. Doutor Marcelo, só para concluir, no caso do homicídio do Rodrigo Girão, a polícia tem alguma informação? Como é que estão os trabalhos de investigação da morte daquele garoto? Nós estamos continuando e o que eu tenho a acrescentar é que esse caso, como eu tinha dito no dia, ele foge ao normal dos homicídios que acontecem com aquele modus operandi. Então nós estamos trabalhando ainda com 2 ou 3 hipóteses e para isso estamos ouvindo os depoimentos, porque contradições já surgiram em depoimentos e nós esperamos demonstrar essas contradições para poder compartilhar a nossa opinião com o Ministério Público no sentido de conseguir deter os responsáveis por esse crime. No caso do menor que andava com o Rodrigo, a informação é que ele evadiu-se, não está mais na cidade de Pacajus. A polícia tem alguma informação sobre isso? Ele será chamado novamente para ser ouvido? Nós temos informações oficiosas nesse sentido e o meio cabível nesse caso é notificação para a responsável, a tia, apresentar o adolescente aqui na delegacia. Isso não acontecendo, fica configurado o desaparecimento dele da comarca, apesar de advertir de que não poderia desaparecer daqui, e isso com certeza vai ser interpretado em desfavor dele, haja visto que ele é testemunha ocular do crime e se não tem nenhuma participação não teria por que se ausentar. Então tá aí, palavra do doutor Marcelo, está trabalhando não só nesse caso, mas nos demais. Alex Montenegro para a Rádio FM Guarani.